Meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinaram assim, que eu tenho que ser tratada como uma princesa. Sempre. E meu pai trata minha mãe dessa forma, como uma princesa. Só tem eu e a minha irmã em casa, né? Então eles sempre fizeram de tudo por nós e meu pai sempre deixou muito claro, sempre mostrou pra gente, olha, vocês não podem aceitar menos do que isso. Nunca, em hipótese alguma, em momento nenhum. Aí, e ele ensinava isso pra gente na forma como ele cuidava da minha mãe. E ele sempre cuidou muito bem, nunca tivemos o que reclamar. E ele sempre fez o seguinte, ele ia deixar a gente na escola, ele ia deixar a gente no shopping, ele tirava dia pra passear com a gente no shopping, mas a mesma coisa com a minha mãe, né? E eles eram muito cúmplices, sabe? Ah, hoje é dia de nós dois ir pro cinema e eu e minha irmã ficava com alguém cuidando da gente. Eles tinham um momento deles. E eu achava isso muito bonito. Meu pai dizia que a comida da minha mãe estava muito boa, que ele sempre fazia questão de dizer que ela era a peça mais importante da vida dele. Então, eu e minha irmã, a gente sempre pensou que a gente não poderia aceitar menos que isso em hipótese alguma. E nesse negócio de buscar, deixar na escola, sempre tinha meninas na porta da escola, né, que ficava de olho. Quando meu pai ia deixar a gente, depois tinha alguns comentários, as meninas ficavam comentando uma dos pais das outras. Normal, né? Tinha algumas que tinham algum interesse, sim, e tal, ensino médio, né? Aquelas meninas tudo doida. Tem umas oferecidas que fica tudo doida atrás de pai de aluna para pegar um cara mais velho que tenha dinheiro e que tenha carro, né? Duvido se elas olhavam para alguém que ia de pé. Mas até aí, enfim, beleza. Eu tinha um trabalho que eu precisava fazer junto com uma amiga minha. E a gente precisava comprar algumas coisas para este bendito trabalho. O meu pai foi me levar para comprar, só que a minha amiga ela não foi comigo. Aí eu estava sempre me comunicando com ela pelo celular. Quando eu entrei numa loja, eu desci na loja e meu pai ficou no carro me esperando. Eu entrei na loja, não tinha o que eu queria. Eu liguei para minha amiga, disse, amiga, não tem o que eu quero, vou te mandar as fotos aí do que tem. Mandei. Quando eu estava mandando as últimas fotos, meu celular descarregou. Então eu peguei e pedi o celular do meu pai para mim pegar e ligar para ela. Liguei para ela, mandei alguma das fotos e ela falou assim, ó, tu vai na tal loja e compra essa assim, assim, assado. Aí meu pai foi me levar nessa outra loja. Quando eu desci, o meu pai ficou no carro, né? E eu tinha ligado o celular dele para ela. Quando eu desci, que eu voltei, lá tava faltando uma das coisas que a gente precisava e eu liguei mais uma vez para ela para confirmar com que eu trocava. Aí eu desci do carro e voltei de novo. Quando eu voltei, pedi o celular do meu pai de novo para me ligar. E como eu tinha sido a última a fazer a ligação, eu só redisquei o número. Lá já estava... Fui na última ligação, apertei ligar e liguei, porque a última pessoa que eu tinha ligado era para ela. Quando atendeu, falou assim, oi, amor. Aí eu falei assim, amiga, e aí, qual que a gente vai pegar? Porque não tinha... Eu fui falando logo, né, como se fosse... Porque a minha amiga me tratava desse jeito, como se fosse com ela. Disse, amiga, não tinha esse assim assado, só tinha esse. Eu vou te buscar aí pra gente ver qual que é. Aí ela falou assim, não, que me buscar? Quem tá falando? Aí eu peguei, tirei o celular, olhei, eu vi que não era o número da minha amiga, eu peguei, desliguei, fiquei, meu Deus, eu liguei pra uma pessoa nada a ver. Mas aí este número era o último número que meu pai tinha ligado, que estava discado no telefone do meu pai. E eu fiquei assim, enquanto eu desci, meu pai falou com alguém. Aí eu também não perguntei para ele quem era. Eu simplesmente fiquei com aquilo na cabeça porque a pessoa que respondeu sabia com quem estava falando e tinha chamado de amor. Então eu só decorei o número, muito boa de decorar as coisas, só decorei o número de telefone. Quando chegou em casa que o meu celular carregou, aí eu expliquei para minha amiga o que tinha acontecido. Não era minha amiga, gente, no telefone. Quando eu liguei, deu no número de uma outra pessoa que meu pai tinha ligado. Eu que pensei que era. Liguei pra minha amiga de novo, né? Aí quando cheguei em casa eu disse pra ela que tinha dado tudo certo, beleza. Eu fui pra casa, na hora que chegou em casa que meu celular carregou, eu peguei e mandei mensagem pra ela. Mandei mensagem pra ela não, eu peguei e salvei o número. Na hora que eu salvei o número eu peguei e achei uma coisa muito, muito interessante. Que o número que estava no celular do meu pai, sem nenhum nome, sem nada, este número estava num grupo em comum com o meu. E eu salvei para me ver o WhatsApp, né? No WhatsApp não aparecia a foto, mas aí eu fui no grupo ver. Era o grupo do segundão, o grupo do segundo ano do ensino médio lá da escola. Eu fiquei, como assim? Isso aqui tá estranho.
Aí procurei lá no grupo, ela tinha algumas fotos lá, alguns áudios, eu sabia quem era. E me encuquei o que meu pai fazia com o número dessa menina no celular dele. Aí eu fiquei pensando se eu falava ou não pra minha mãe, se era alguma coisa, o que eu tava imaginando e tal. E me recordei de uma coisa, que alguns dias antes, as meninas da escola comentaram comigo que meu pai foi me buscar, só que a minha mãe já tinha ido, então teve esse desencontro. Quando chegou em casa, aí meu pai falou assim, a minha mãe falou assim, né? Amor, eu já tinha ido buscar as meninas, por que você demorou? Ele falou assim, porque eu não sabia e passei por lá, só vim ver teu áudio depois, agora no caminho. Ela, não, eu já tinha ido buscar. Tudo bem. No outro dia, as meninas na escola me comentaram, teu pai veio ontem aqui te buscar e tu já tinha ido com a tua mãe. E eu não percebi nada, né, daí. E quando eu vi este número no celular do meu pai, eu pensei comigo, será se ele foi realmente me buscar ou será se ele foi ver essa menina? Então, eu criei coragem, enrolei, falei pra minha mãe não, falei pra minha irmã, pensei se contava ou não pra minha mãe, aí falei com a minha tia, com a irmã da minha mãe, meu Deus do céu, o que eu faço? A minha tia disse, olha, é melhor você falar com ela e ela tira as conclusões dela pra ver se é ou não é. Chamei minha mãe, conversei com a minha mãe, falei assim, mãe, eu peguei o celular do pai pra me fazer uma ligação, eu fiz esta ligação, saí do carro, quando eu voltei eu fui ligar de novo. Mas o número que estava lá, na hora que atendeu, chamou a amor e eu pensei que era minha amiga, mas não era. Foi aí que eu vi que era outro número. Então, enquanto eu estava fora, ele ligou para alguma pessoa, só que o que eu me encabulei foi porque essa pessoa chamou ele de amor. Então, decorei o número, botei o número no meu celular e esse número estava num grupo em comum no WhatsApp. E é um grupo lá da escola e é uma menina lá da escola. Aí minha mãe falou assim, gente, o que será que está acontecendo? Por que será? Aí você vai perguntar pro pai, o que você vai fazer? Ela falou assim, ó, se for alguma coisa, se eu perguntar pro seu pai, ele vai inventar alguma coisa e eu não vou acreditar, vou fingir que acreditei e vou viver nessa dúvida. Então, eu tenho que ver se tem alguma coisa aí. Aí eu lembrei dela do episódio, né? Você lembra que no dia que você foi me buscar, que ele falou que não tinha olhado? Será se foi isso realmente que aconteceu? Ela, não sei. Então, a gente vai fazer o seguinte. Depois de amanhã, eu vou falar com a tua tia para me pegar o carro dela, para mim te buscar. Vou te buscar num carro diferente e a gente fica prestando atenção. Porque depois de amanhã, como é dia de eu te buscar, o seu pai vai pensar que você já vai ter ido e se ele tiver alguma coisa com essa menina, ele vai passar por lá. Se a gente der sorte, né? É verdade. Aí a gente combinou, passou um dia, no outro dia, a minha mãe foi me buscar no carro da minha tia e falou pro meu pai que ela já estava indo me buscar e que não precisava ele se preocupar, que a gente já estava no caminho de casa. Só que ao invés de ir para casa, a gente ficou no canto da escola, esperando ele passar. E nada dele passar. Esperamos. Quando deu, acho que uns 20, 30 minutos, ele chegou, que era justamente o horário que terminava a aula dessa outra menina, né? E nesse dia a minha aula terminava mais cedo, por isso era minha mãe que ia me buscar. Aí quando ele chegou, quem que entrou no carro? Ela. E ele saiu com ela. Nisso a minha mãe acabou perdendo ela de vista. Eles de vista, né? Então, como eu já estava suspeitando dela, então nos dias anteriores à escola eu comecei a questionar sobre ela. A gente tinha amigos em comum, né? Tal, eu estudava na mesma escola, amigos em comum, comecei a procurar sobre ela, ver onde morava, que lugar que frequentava, se tinha pai, se tinha mãe, se era casado, se era enrolado, se tinha namorado. Tudo bem. Aí eu soube o lugar que ela morava, ela era vizinha de uma amiga minha, tanto que as duas iam juntas para a escola. E a minha amiga comentou comigo que ela não estava, alguns dias da semana elas não estavam mais indo juntas, apenas vindo juntas. Aí eu perguntei para essa amiga onde era que ela morava e me dizer, né? Ela falou assim, amiga, aqui pertinho de casa e tal, e me falou, fiquei sabendo o endereço dela. E quando a gente estava dentro do carro, eu falei para minha mãe, a gente acabou perdendo eles de vista, eu falei para minha mãe, eu sei onde ela mora, vamos na casa dela? Minha mãe falou assim, vamos esperar eles lá, porque com certeza ele vai deixar ela em casa. Aí a gente foi,
Quando chegou perto da casa da minha amiga me ensinou onde era a casa dela, a gente foi lá, batemos na porta, era o pai dela e a mãe dela que estava lá. O pai dela e a mãe dela, ela era criada pelos avós, então ela chamava os avós de pai e mãe, né? Então a avó dela, ainda bem novinha, a avó dela, muito gente boa, a gente entrou, a minha mãe explicou a situação para a avó dela, disse, olha, a sua neta, provavelmente uma hora dessa, está com o meu marido em algum motel da cidade. Eu quero muito estar errada, mas pelo que eu estou entendendo, se está tendo algo escondido é porque tem alguma coisa. A senhora concorda comigo? Não, ela totalmente. Totalmente. Espera aí que eu vou chamar o pai dela. Aí chamou o pai dela, contou pro pai dela o que estava acontecendo. E o pai dela começou o olho encher de lágrima, que estava muito decepcionado, que não era a primeira vez que ela fazia isso. E disse que da outra vez ela estava noiva de um rapaz. Diz que da outra vez ela estava noiva de um rapaz trabalhador, gente boa, e ela acabou terminando o noivado porque uma mulher descobriu que ela estava tendo caso com o marido dela e foi lá e bateu nela. Foi onde a vizinhança todinha ficou sabendo e o noivo, como soube, pegou e acabou deixando ela. Ela estava no noivado e o noivo acabou deixando ela porque uma mulher descobriu que ela era amante do marido dela e acabou batendo nela para a vizinhança todinha ver e ele pegou e teve que largar ela, né, por vergonha. Então não era a primeira vez que ela traz essa decepção. Minha mãe deixou claro, olha, eu não quero barraco, eu não quero nada aqui, eu só quero esclarecer, eu quero desmascarar eles dois, porque não tinha necessidade dele fazer isso e eu estou sendo enganada esse tempo todo. Como a minha mãe estava com outro carro, ela deixou o carro um pouco mais distante, a gente desceu e estava na casa dela, então não tinha como meu pai ver o carro parado lá. Quando demora um tempo, passa um tempo, a gente já tinha conversado com os avós dela e tudo mais, ele chegou e deixou ela na porta de casa. Aí a avó dela saiu, né, já estava esperando ela na porta e falou assim, minha mãe, ela conhece o barulho do carro do meu pai de longe. Quando ela percebeu que era ele, ela falou assim, eu acho que é eles vindo. Aí a avó dela foi para a porta e pediu, né, falou assim, quem é o rapaz que está te deixando aqui? Ela é um amigo meu. É um amigo seu? Eu peço para ele descer, para ele almoçar, para falar aqui com seu pai. Peça para ele descer aí, meu pai desceu, né? Ele ficou meio que assim, intrigado. Ela, não, por favor, desça. Ela insistiu tanto para ele descer e ele acabou descendo e a menina não queria para ele descer. E por respeito à senhora, o meu pai acabou descendo. Quando ele entra dentro de casa, ele depara a minha mãe. A minha mãe tá bem assim, ó. Ele e a menina não sabiam enfiar a cara. Os dois respiraram fundo. Cheguei e fez assim, ó. Mas o que foi, gente? O que tá acontecendo? Aí minha mãe já começou a falar um monte de coisa, esculhambou ele, esculhambou ela, disse que era para ela procurar respeitar pelo menos a família dela, que pelo que ela tinha conhecido dos avós dela, eles não mereciam isso, que era para ela procurar respeitar a cara de mulher. E minha mãe pegou aqui nela e foi falando com ela, essa menina foi ficando assim, muito nervosa. E a minha mãe todo tempo na classe, sabe? Na classe até onde deu. O máximo que a minha mãe fez foi aqui antes dela. Minha mãe falou assim, olha, esse tipo de atitude tua, segurando aqui não, eu não vou, ela tava com muito medo da minha mãe bater nela, então ela tava todo tempo assim. Aí minha mãe pegou aqui nela e disse, olha, esse teu tipo de atitude não condiz com a minha. E por conta disso, tu nunca vai ter nada sem ninguém na tua vida. Ou tu muda, ou tu vai só ladeira abaixo. Te preocupa que eu não vou fazer nada contigo não. Contigo a vida faz. Aí ela ficou olhando assim, desorientada. O meu pai ficou querendo segurar a minha mãe, mas não sabia. Ele ficou totalmente sem reação. E pedindo desculpa à família dela. E ele, gente, desculpa por tudo, é culpa minha. E começou a chorar, pedindo pra minha mãe se acalmar, pra gente ir embora. E ele olhou assim pra mim e disse, me perdoa, filha, me perdoa, me perdoa. Já fazem. Minha mãe chegou em casa, chorou muito. Ela ficou muito, muito, muito decepcionada. A gente, que é filha, também ficou muito decepcionada com ele. Eu acho que eu vi arrependimento nos olhos dele. Ele falou que ela já tinha abordado ele algumas vezes e que eles foram conversando, só que ele era homem e teve um momento que ela
na conversa, assim que ela começou a conversar com ele, a primeira coisa que ela fez, ela mandou um nudes. Aí ele perguntou quem era, o que era aquilo e tal. Aí ela foi jogando conversa com ele e nisso ele acabou não resistindo. No dia seguinte já marcou de encontrar com ela e ficar com ela. Ele disse que o que quebrou ele foi justamente esse nudes que ele recebeu. E ele acabou perdendo o controle dele mesmo. Eu vi arrependimento nos olhos do meu pai. E por todo o tempo que ele foi bom, eu acho que ele deveria merecer uma segunda chance. Só que já fazem 4 meses que ele e a minha mãe estão separados e minha mãe, ela tá irredutível, ela não quer voltar. Eu não sei se está certo, não sei se está errado, ela disse que não confia mais. Porém, essa é a história da minha família. E a gente também queria a opinião de vocês, se a minha mãe deveria sim ou não perdoar esse erro do meu pai. E mostrar pra vocês a forma que a minha mãe se vingou assim, ela foi muito mulherão, né? Ela foi lá, resolveu, descobriu e como eu acabei descobrindo. Então essa é a minha história, a história da minha mãe, que eu quis compartilhar com vocês. E comentem aí se vocês acham que ela deve perdoar sim ou não meu pai. Menina, é postura, né? Postura que se fala. Mulher que... Uma mulher porreta, minha filha. Uma mulher porreta. A mulher soube lidar com a situação, soube conversar, conversou com a família da menina, né? A menina, inclusive, gente, ela foi mandada para casa da mãe dela por vergonha. A avó acabou devolvendo ela porque não aguentava mais o trabalho que a menina dava. Mandou embora. Mas, assim, eu acho que tudo aconteceu certo, né? Na medida do possível. Seu pai errou. Em questão de perdoar, eu acho que só cabe a ele e a tua mãe. Se ele sempre foi um bom esposo, se ele nunca errou, acho que ele deveria sim merecer uma segunda chance, né? Se ele realmente foi tudo isso que vocês falaram. Ele foi bom, ele reconheceu, ele é assim, ele é assado, porque tem muita gente que, por conta de um erro, né, acaba esquecendo de tudo. Tem erros e erros. Se a pessoa sempre errou, ele não merece uma segunda chance. Agora, o primeiro erro da pessoa, a pessoa realmente se arrependeu, a gente para pensar um pouquinho. Gente, o que vocês acham? Ela deve perdoar ele ou não? Comenta aqui pra mim. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @tainá.fernandes986. Meu canal no YouTube é Tainá Fernandes. Corre lá e se inscreve agora.